Existe um tipo de pobreza que não aparece no extrato bancário. Ele mora antes do dinheiro, antes do salário, antes de qualquer boleto vencido. Ele mora na mente. É exatamente aqui que os estoicos de 2000 anos atrás começaram a resolver o problema que a maioria das pessoas hoje tenta resolver do lado errado. Se você já teve a sensação de que ganha o suficiente, mas o dinheiro nunca é o suficiente, se você já perguntou por que pessoas com salário modesto vivem tranquilas enquanto outros ganham muito mais e vivem endividados, ansiosos, correndo atrás enquanto do próprio rabo, este vídeo é para você, porque a resposta não está numa planilha, está numa forma de pensar que foi praticamente esquecida. Os antigos filósofos estoicos nunca escreveram um manual de finanças. Eles não falavam de juro composto, de investimentos e fundos imobiliários. Ele ainda assim que eles ensinam sobre a mente, sobre o desejo, sobre o autocontrole. Até hoje, a base mais sólida que existe para qualquer pessoa que queira construir riqueza de verdade não é a riqueza que parece, mas o que pertence. Fique até o final, porque a terceira lei é o que vamos revelar aqui, sem dúvida é o que mais separa quem enriquece de quem trabalha a vida inteira e morre no 0 a 0. E ela tem muito a pouco a ver quanto você ganha. O erro que ninguém admite. Antes de chegar nas leis, preciso encarar uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não tem um problema de dinheiro, tem um problema de desejo. Seneca, um dos maiores nomes do estoicismo e também um dos homens que liderou perto com riqueza do poder da Roma, diz que não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, o que é pobre. Pense nisso por um instante. Não é sobre o número na conta, é sobre a distância entre o que você tem e o que você acha que precisa ter. Essa distância é elástica, ela cresce junto com o seu salário se você não tomar cuidado. Por isso que tanta gente, ao receber um aumento, continua se sentindo exatamente tão apertado quanto antes, porque o padrão de vida cresceu na mesma velocidade, ou mais rápido que a renda. Os estoicos identificaram esse mecanismo antes de qualquer economia moderna. O desejo, quando não é observado e controlado, se expande para preencher qualquer espaço que você der a ele. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você pode ficar rico e continuar se sentindo pobre. Pode ganhar relativamente pouco e viver uma sensação genuína de abundância. A diferença não está na conta bancária, está em como a mente lida com o desejo. Exatamente isso que vamos falar. A lei por lei. A lei 1. A riqueza começa antes do dinheiro. A primeira lei estoica do dinheiro também é mais ignorada. Prosperidade material, consequência de uma ordem interna, não do contrário. A cultura moderna nos vende a ideia de inverso. Tem mais dinheiro, então você vai se sentir seguro, calmo, realizado, cumpre a casa, carro, viagem, a paz chega junto. Mas quem já conquistou essas coisas continua ansioso. Sabe que essa promessa falsa? Paz não é uma consequência automática do dinheiro. É uma habilidade que se desenvolve independente dele. E quando desenvolvida primeiro, muda completamente a forma como você lida com o dinheiro depois. Epicteto, que nasceu escravo e mesmo assim é considerado um dos filósofos mais lúcidos sobre liberdade, ensinava que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. O salário que a empresa paga, o preço do aluguel, a cotação do dólar, uma crise econômica, nada disso está inteiramente sob seu controle. O que está sob seu controle é como você reage, como você planeja, como você gasta, como você poupa e como você se relaciona com aquilo que tem. Quando uma pessoa entende essa distinção, ela para de gastar energia mental brigando com o que não pode mudar e começa a colocar toda essa energia exatamente onde ela gera resultado. Nos próprios hábitos, nas próprias escolhas, nas próprias disciplinas. E por isso que dizem que a riqueza começa antes do dinheiro, porque uma pessoa com mente desorganizada, por mais que ganhe bem, vai encontrar uma forma de gastar mal, e uma pessoa com mente organizada, mesmo ganhando pouco, vai encontrar uma forma de progredir. O dinheiro amplifica quem você já é, ele não te transforma, ele revela. Lei 2. O controle do desejo, o que é o verdadeiro ponto de partida. Aqui está algo que ninguém te conta sobre a riqueza. O primeiro investimento que você precisa não é fazer em ações, não é curso, não é um negócio de controle do seu próprio desejo. Marco Aurélio, imperador de Roma, o autor de Meditações, um dos textos mais lidos da filosofia estoica até hoje, escrevia para si mesmo todas as noites lembretes sobre a futilidade de correr atrás de excessos. Um homem que tinha acesso a praticamente tudo que o império podia oferecer e escolhia conscientemente viver de uma forma comedida, não porque não pudesse ter mais, mas porque entendia que o excesso não aumenta a felicidade, apenas aumenta a dependência. Esse é o ponto central da segunda lei. Cada novo desejo que você alimenta sem questionar, de uma nova corda amarrada em você. Quer carro novo, quer celular mais recente, quer roupa de grife, a viagem que os outros estão postando, jantar caro todo fim de semana. Individualmente, cada uma dessas coisas parece pequena, mas juntas elas formam uma rede de obrigação que te prende um ritmo de trabalho de gosto de qualquer
qual fica cada vez mais difícil de sair. E mais interessante é que essa rede é praticamente invisível. Quando você está dentro dela, você só enxerga quando por algum motivo precisa parar, perder o emprego, fica doente ou simplesmente para e se pergunta: por que estou tão cansado, ganhando tanto e ainda assim sem nenhuma segurança? Os estoicos praticam algo chamado de premeditação da adversidade. Imagina de tempos em tempos perder aquilo que tem para reconhecer quanto já é o suficiente. Não é pessimista, é um exercício de clareza quando você imagina viver com menos e percebe que sobreviveria bem. O desejo por mais perde uma boa parte da sua força, e é exatamente essa força reduzida que sobra quando você direciona para o que realmente importa: poupar, investir e construir. A lei 3. A diferença entre preço e valor. Agora chegamos ao ponto que mencionamos lá no início. O que mais separa quem enriquece de quem vive do zero a zero a vida inteira. Ele simplesmente entende mais difícil de praticar. A maioria das pessoas compra pelos status que a compra representa, não pelo valor real do item entregue. Isso não é uma crítica moral, é uma observação sobre como fomos condicionados a viver com paramos para sinalizar algo. Sucesso, pertencimento, atualização, boa vida, e quando o motivo real de uma compra é sinalizada algo para os outros, o preço deixa de ser relação com utilidade e passa a ter relação com a comparação. Seneca alertava justamente sobre isso, que é quando a parte do nosso sofrimento vem não da nossa própria condição, mas da própria comparação com a condição dos outros, alguém pode estar plenamente bem com a vida estruturada, contas em dia, um caminho de crescimento sólido, e mesmo assim se sentir atrás só porque o conhecido postou uma viagem, um carro e uma reforma. O estoico treina o olhar para fazer perguntas certas antes de qualquer gesto, qualquer gasto. Isso resolve o problema real da minha vida ou está apenas resolvendo uma insegurança temporária? Essa pergunta simples feita com honestidade elimina uma fatia enorme das gastos que empurram tanta gente para dividir. Parcelamento, cartão estourado. Aqui está o detalhe mais importante que quase ninguém para perceber. Pessoas pobres, financeiramente falando, frequentemente não são as que ganham menos, são as que gastam mais do que ganham. De forma consciente, duram anos perseguindo símbolos em vez de segurança. As pessoas ricas, mesmo com renda moderada, costumam ter em comum justamente o oposto. Elas compram pela coisa que realmente entrega, não pelo que elas representam ao olho dos outros. Lei 4. Viver abaixo do próprio meio não é sacrifício, é estratégia. Existe uma palavra que assusta muita gente quando o assunto é dinheiro: sacrifico a ideia. Viva abaixo do que ganha. Soa para muitas pessoas como uma sentença de vida sem prazer, sem conforto, sem liberdade, mas os estoicos enxergavam exatamente o oposto. Para eles, viver de forma simples e dentro das próprias possibilidades não era punição, era liberdade, porque quem gasta tudo o que ganha, ou mais do que ganha, está sempre um imprevisto à distância de uma crise. Um carro quebra, uma demissão, uma emergência médica, a estrutura toda desmorona. Já quem vive de forma consciente, guardando a parte que ganha, criando uma distância segura entre si e o caos, essa distância não é prática definição mais honesta da liberdade financeira. Não é ter muito, é ter folga. Se você já passou por isso, trabalha um mês inteiro, o dia do pagamento, percebe que o dinheiro já tem destino antes mesmo de cair na conta, sabe exatamente do que estamos falando. Essa sensação de estar sempre correndo atrás e não vem, da maioria das vezes, é de ganhar pouco, vem de um padrão de gasto que cresce junto com sua renda, sem nunca deixar sobrar. A prática estoica aqui é simples de descrever, ainda que é difícil de sustentar. Separe antes de qualquer coisa uma parte que entra e viver com o restante, com aquela parte que nunca tivesse existido. Não é sobre privação externa, é sobre inverter a ordem. Primeiro você paga seu futuro, depois organiza o presente com o que sobra. A maioria das pessoas faz o oposto, vive o presente por completo, só pensa no futuro se sobrar alguma coisa, e quase nunca sobra. Lei 5. O tempo é o verdadeiro capital. Aqui está uma ideia que os estoicos discutiam com uma seriedade quase religiosa, e que se aplica diretamente ao dinheiro. Mesmo sem que eles estivessem falando de finanças, o tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável que você possui. Seneca escreveu um dos seus textos mais conhecidos sobre as pessoas que protegem ferozmente seus bens materiais, mas desperdiça o tempo como se ele fosse infinito. Ele observa que ninguém entrega sua casa, seu dinheiro, seus pertences para qualquer uma peça, mas entrega o nosso tempo, o recurso mais valioso que temos para qualquer distração, perpetua qualquer hábito que, sem pensar duas vezes. Essa observação feita há 2000 anos é devastadora atual, quando aplicada ao dinheiro, porque o tempo é exatamente o que transforma pequenas economias em patrimônio real. Pequena quantidade aguardada multiplicada ao longo de 20 e 30 anos retorna algo substancial, não pela quantidade em si, mas pelo que o tempo teve para crescer. É justamente o tempo que a maioria das pessoas desperdiça, adiando o início, esperando ganhar mais só para então começar a guardar. Os estoicos entendem que esperar o momento perfeito é uma forma sutil de procrastinação disfarçada de prudência. No momento certo para começar, para construir, a segurança financeira não é quando você ganha mais, é agora, quando você tem, menor que pareça, porque o tempo que você perde esperando nunca volta, e é exatamente o tempo perdido que mais custa caro ao longo do prazo, e muito mais que qualquer valor guardado, menos hoje. Lei 6. A dicotomia do controle
e aplicação a finanças. Voltando aqui, um dos conceitos mais centrais de todo o estoicismo, porque ele merece ser aprofundado quando o assunto é dinheiro, é de economia do controle. Existe uma coisa que depende inteiramente de você, existência em coisas que não dependem. Por mais que você se esforce, preocupe, se estresse, o salário mínimo, a taxa de juros, os preços de alimentos, a situação econômica do país, a decisão de demissão de uma empresa, nada disso está nas suas mãos. E ainda assim, é justamente com essas coisas que boa parte das pessoas gasta a maior parte da sua energia mental reclamando, tremendo e se frustrando. O que está sob seu controle é bem mais restrito mas também é mais poderoso. Quando você gasta, quando você guarda, o que você aprende, como você se planeja, como reage a uma perda financeira, um hábito que você constrói ao longo dos anos. Uma pessoa que direciona sua energia para que não controla, vive em estado de permanência de ansiedade financeira, mesmo quando sua situação real não tão grave. Uma pessoa que direciona sua energia para o que controla, constrói de forma silenciosa, consciente, uma base sólida, mesmo em cenários econômicos difíceis. Isso não significa ignorar a realidade externa, significa parar de gastar energia mais precisa do que você tem. E atenção em algo que não vai mudar só porque você se preocupou mais. Redirecione essa mesma energia para construir dentro da sua esfera de controle exatamente aquilo que vai te proteger quando fatores externos inevitavelmente ficarem difíceis. Lei 7. A mentalidade da escassez e a pobreza mais cara que existe. Aqui é um detalhe que precisa ficar bem claro. Existe uma diferença enorme entre ser prudente com dinheiro e viver preso a uma mentalidade de escassez. Essa segunda opção silenciosa, quase nunca percebida, que mantém tanta gente presa, mesmo quando a situação financeira já melhorou. A mentalidade de escassez é aquela voz interna que sussurra que nunca vai ser suficiente, qualquer gasto é um risco e que guardar dinheiro nunca traz segurança de verdade, porque sempre pode vir algo pior. Ela nasce, na maioria das vezes, de uma experiência real de dificuldade, mas o problema é que ela continua ativa muito depois da dificuldade ter passado. E quando isso acontece, ela passa a sabotar decisões que poderiam trazer crescimento. A pessoa não investe por medo, não aceita uma oportunidade por insegurança, não permite a si mesmo nenhum tipo de conforto, mesmo merecido, porque a escassez virou identidade, não apenas a circunstância. Os estoicos falavam bastante sobre a diferença entre circunstâncias eternas e a interpretação interna que fazemos dela. Duas pessoas podem ter exatamente a mesma renda, uma vive em pânico constante, enquanto a outra vive com tranquilidade genuína, porque a diferença não está no número da conta, está na relação de cada um construir com a ideia de ter o suficiente. Isso é algo que especialistas em comportamento financeiro usam mais raramente, explicando com clareza. O oposto da escassez não é a mudança de dinheiro, é a sensação construída interna de que você tem o que precisa e sabe lidar com o que não tem. Essa sensação não depende de número específico da conta bancária, ela depende de um trabalho interno, exatamente o tipo de trabalho que o estoicismo propõe. Lei 8. A disciplina diária vale mais do que a motivação ocasional. A última lei que vamos abordar aqui é talvez a mais prática de todas e também a mais desafiadora de sustentar ao longo do tempo, porque ela não depende de inspiração, depende de repetição. Os estoicos praticavam algo chamado de exame diário. Reserve um momento, geralmente à noite, para revisar suas próprias ações do dia que fez, o que fez bem, o que poderia ter feito melhor, onde eu cedi a um impulso que não serviu aos meus valores. Esse exercício aplica ao dinheiro simplesmente devastador na sua eficiência, porque a maioria das pessoas nunca revisa seus próprios gastos com honestidade. Eles sentem a forma vaga de gastar demais, mas nunca olham a linha por linha para onde o dinheiro realmente vai. A riqueza não é construída por um único grande evento, não é uma decisão que você toma uma vez e está resolvida para sempre. É construída tijolo por decisão pequenas repetidas ao longo do ano. Gasto em você não fez porque não era necessário a quantidade que você guardou. Mesmo pequenos hábitos de revisar a própria finança em vez de evitar olhar para elas por meio do que vai encontrar. Motivação vai e vem. Ela te empolga por semanas, desaparece assim que a vida fica corrida de novo. Disciplina, por outro lado, não depende de como você está se sentindo. Ela é um compromisso com você mantém mesmo nos dias que não dão vontade nenhuma. Exatamente por isso que ela é o fator mais separar ao longo do prazo. Quem constrói patrimônio real, quem vive de tentativa em tentativa, começando e desistindo sempre ao ponto de partida. Lei 9. A paciência é a ferramenta mais subestimada da riqueza. Voltando agora ao tema do tempo, mas em Lei 9. A paciência é a ferramenta mais subestimada da riqueza. Voltamos agora ao tema do tempo, mas por algum ângulo mais específico, a paciência como ferramenta ativa, não como resignação passiva. Existe uma diferença enorme entre esperar porque não se tem escolha e esperar a forma estratégica, sabendo exatamente por que está se esperando. Os estoicos praticavam esse ângulo de forma de esperar com uma disciplina impressionante
impressionante. Eles entendiam que a grande parte do sofrimento humano vem da pressa, da vontade que os resultados apareçam antes do tempo natural que eles levam para se formar. E no mundo financeiro, essa pressa tem um nome bem conhecido: busca pelo enriquecimento rápido. E ele, sem exagero, é uma das maiores destruidoras de patrimônios que existe, porque quem busca resultado rápido acaba quase sempre assumindo riscos desproporcionais, entrando em promessas fáceis demais para serem verdadeiras, ou desistindo de estratégias sólidas por elas, que não entregam resultados visíveis ou pouco mesmo. O crescimento de qualquer patrimônio construído de forma sólida segue uma curva que no começo parece quase imperspectível. Os primeiros anos de disciplina financeira costumam parecer na prática decepcionante. Quando a comunidade é pequeno, perto do esforço que exigiu, exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste sem saber que estava próximo do momento que a curva começa a acelerar. Porque o crescimento composto, seja o dinheiro investido, seja qualquer hábito consciente, não é linear. Ele é lento no início e acelera com o tempo, mas só para quem percebe. A paciência histórica não é sobre ficar parado esperando algo acontecer, é sobre continuar agindo de forma consciente mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, confiando no processo porque você entende a natureza dele. A diferença entre plantar uma árvore e ficar puxando a muda para cima esperando que ela cresça mais rápido, que na prática só destrói a raiz. Lei 10. O desapego não é sobre ter menos, é sobre não ser escravo do que tem. Existe um mal entendido comum sobre o estoicismo que precisa ser desfeito aqui. A ideia de que ser estoico significa abrir mão de tudo, viver na simplicidade extrema, evitar qualquer tipo de conforto ou prazer material, isso não é verdade. Os próprios históricos claramente incluindo homens ricos como Seneca, homens de poder absoluto como Marco Aurélio. O estoicismo nunca condenou a riqueza em si, condenava a dependência emocional dela. Essa distância é crucial. Você pode ter uma casa confortável, um carro bom, momentos de luxos ocasionais, desde que sua paz interior não dependa disso. O teste real não é quanto você possui, é o que aconteceria com você emocionalmente se perdesse aquilo amanhã. Se a resposta for pânico total, desespero, sensação que a vida perdeu sentido, isso é um sinal que a relação com aquele bem passou de posse para dependência. O estoico pratica desapego justamente para se proteger dessa dependência, não porque odeia o conforto, mas porque sabe que tudo que é externo pode ser perdido por circunstâncias fora do seu controle. E quem constrói sua identidade na sua paz, acima das coisas que podem desaparecer de qualquer momento, vive permanentemente em estado de vulnerabilidade emocional, mesmo quando o financiamento está bem. Aplicando ao dinheiro, isso significa busca e prosperidade. Sim, trabalhe para ter conforto, segurança e estabilidade, mas nunca deixe que sua sensação de valor pessoal, sua identidade, sua paz de espírito fique refém do saldo da conta. O saldo sobre e desce é a natureza dele, e quem amarra sua estabilidade emocional em algo que naturalmente oscila está construindo a própria ansiedade, tijolo por tijolo, junto com o próprio patrimônio. Lei 11. A gratidão é multiplicador invisível da prosperidade. Há uma última lei que, embora pareça simples, talvez seja o que sustenta todas as outras. A prática da gratidão como ferramenta ativa, não como frase motivacional vazia. Os estoicos praticavam algo interessante. Eles treinavam sua mente para notar de forma deliberadamente aquilo que já funcionava bem, em vez de focar exclusivamente naquilo que faltava. Isso não é ingenuidade nem conformismo, é uma técnica prática de regulação da mente, porque uma mente treinada para notar carência vive em estado de permanentemente de insatisfação, mesmo diante de uma fartura real. E uma mente treinada para reconhecer o que já construiu aos poucos, uma base emocional muito mais estável para tomar decisões financeiras racionais, sem desespero de quem sente que nunca tem o suficiente. Isso conecta diretamente com a mentalidade de escassez que discutimos antes. A gratidão não é prática ou antídoto ativo contra ela. Não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. É sobre reconhecer com honestidade que foi construído até aqui, por menor que pareça, diante de que você ainda deseja alcançar. É usar esse reconhecimento como base de segurança em vez de viver permanentemente ancorado na distância entre onde está e onde gostaria de estar. Pessoas que praticam gratidão de forma consciente, segundo as observações comportamentais que ecoam exatamente o que os estoicos já intuem há séculos, tendem a tomar decisões financeiras mais equilibradas, porque decidem participar de um lugar de suficiência, não de urgência. E decisões tomadas a partir de urgência, historicamente, são as que mais levam a erro. Compras por impulsos, investimentos arriscados demais, dívidas assumidas na tentativa de compensar uma sensação atrasada que muitas vezes existe apenas na comparação com os outros, não na realidade concreta da própria vida. Vamos recapitular rapidamente o caminho que percorremos, porque cada uma dessas leis sozinha já é poderosa, mas juntas elas formam um sistema completo. A riqueza começa antes do dinheiro, na organização da própria mente. O controle do desejo é o primeiro investimento que você precisa fazer. Antes de qualquer aplicação financeira, a diferença entre preço e valor determina se os gastos resolvem problemas reais ou apenas inseguranças temporárias. Viver abaixo da próprios meios não é sacrifício, é definição prática de liberdade. O tempo que
é o capital mais valioso que você possui, e adiar o início de forma mais silenciosa e desperdiçá-lo. A dicotomia do controle te ensina onde colocar sua energia mental para que ela realmente gere resultados. A mentalidade de escassez, quando não é observada, a pobreza mais cara que existe, porque sabota decisões mesmo quando a situação já melhorou. E a disciplina diária praticada sem depender da motivação é o que constrói de forma silenciosa o patrimônio que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando alcançar através de atalhos. Nenhuma dessas leis promete enriquecimento rápido. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu que tudo promete rapidez. No fundo, está pedindo para você repetir o mesmo erro que trouxe até aqui. A impaciência, o desejo descontrolado de comparação, busca por um atalho e resolva o mês que só consciência resolve em anos. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma dessas leis tocou algo que você já viveu na prática, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Aqui a gente fala sobre estoicismo aplicado na vida real. Sem enrolação, sem promessa vazia, só clareza sobre o que pensar melhor para viver melhor. Se esse tema te interessou, tem um próximo vídeo que conversa diretamente com aqui, aprofundando pontos que passam que levei hoje. Vale muito a pena assistir. Por hoje é isso. Lembre, a riqueza que dura não é o que aparece, não que parece rápido, é que constrói devagar, com controle, com clareza, com paciência, um passo de cada vez. Até o próximo vídeo.